vendo bastante 10 na tela, ok, muito bem. O volume está legal, tá bom. Diretor Otto, que está do outro lado, perfeito. O presidente Enio também, tudo legal, bacana. Muito bem. Então, estamos aqui, neste momento, para dar início à apresentação da First Class. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Lucilo Pizeta, é um prazer enorme estar com vocês nessa noite. Eu gostaria de, nesse momento, falar para vocês que, primeiramente, o meu muito boa noite a todas as pessoas presentes. Temos muitos líderes aqui presentes. Nossa conferência estava marcada para as 21 horas, são exatamente 21 horas e 6 minutos. Procuraremos ser o mais objetivo possível nessa noite, com bastante transparência, e espero que a gente consiga passar com muita clareza a todos vocês. Então, meu muito boa noite a todos os líderes presentes, aos nossos distribuidores da First Class e também, principalmente, aos convidados que se faz presente neste exato momento. Nesse exato momento, eu vou colocar tela cheia para nós darmos início à nossa apresentação, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que estaremos falando a partir desse momento. A partir desse momento, nós vamos falar de 4 tópicos dentro da nossa companhia. Falaremos da nossa empresa, do mercado que atuamos, da nossa tecnologia e também do nosso plano de compensação, por que não dizer futuro muito promissor. Por quê? Porque 3 bilhões de novas pessoas, elas vão estar conectadas nos próximos 3 anos. Nos próximos 3 anos, segundo especialistas, 3 bilhões de novas pessoas estarão conectadas na internet. E vocês há de convir que isso é um número bastante significante, é um número bastante expressivo. Consequentemente, isso vai gerar um reflexo. E qual é o reflexo? O reflexo é muito simples. Significa que bilhões de dólares em receita com a publicidade estarão migrando para a internet. Então, o mercado publicitário, através da online, ou seja, através da web, simplesmente é um mercado muito, muito promissor. Eu só gostaria, eu vou abrir o chat, eu só quero saber se vocês estão conseguindo visualizar
esta tela que eu acabei de passar para vocês, que mais de 3 bilhões de pessoas estarão à web e, consequentemente, teremos bilhões de dólares sendo investidos nesse mercado. Então, eu liberei o chat aqui para vocês, por gentileza, se vocês só puderem digitar para mim, se está ok, está certo, diretor Otto, muito obrigado. Então, vamos dar a sequência. Muito bem. Agora, observe o seguinte, que o crescimento da mídia publicitária no Brasil, ela vem crescendo todos os dias, todos os meses e todos os anos. Mas, algum tempo atrás, existia alguns determinados segmentos que eram os líderes de mercado. E hoje não são mais. A exemplo de quem? Do velho e bom rádio. Por exemplo, o rádio, há muitos anos atrás, ele já chegou a liderar esse ranqueamento. Mas hoje já não é mais. Hoje o mundo mudou. A parte publicitária, a parte da web, ela vem ganhando força cada vez mais. E os próprios especialistas nos confirmam isso. Veja só, que através de um estudo, esses especialistas mostram que o velho e bom rádio, hoje ele se encontra em 4º lugar através de pesquisas feitas a nível mundial, no Brasil. Como 3º lugar, nós temos a TV aberta. Vejam só, a TV aberta, não é verdade? 2º lugar, olha só que dado interessante, a TV por assinatura. TV por assinatura hoje, ela chegou a ultrapassar a TV aberta. E em primeiríssimo lugar, quem? Ora, não poderia ser diferente, a internet. Isso significa que a mídia publicitária, cada vez mais, está voltada para o mercado, como eu falei até então para vocês, o mercado da web. Agora vejam só que estudos também nos revelam uma receita da publicidade online. Ou seja, em 2005, observe muito bem esse gráfico e esse crescimento. O mercado publicitário online, não do Brasil e sim a nível mundial, em 2005 faturou 4,1 bilhões de dólares. E cá entre nós já é uma cifra bastante considerável. Porém, em tão somente 2 anos, em 2007, esse número cresceu para 21 bilhões de dólares. E olhem só, 2012, o ano passado, de 2007, 21, o ano passado, 2012, 60 bilhões de dólares. E isso realmente é um número muito forte, é um número altamente expressivo e que precisamos levar em consideração o mesmo. Agora, a tela que está sendo apresentada a partir desse momento para vocês é uma tela bastante interessante, porque empresas gigantescas, elas atuam nesse mercado da web. Empresas estas que podemos destacar, principalmente, quem? O Google. Além do Google, temos outras ilustrações na tela, visualizando, a exemplo do MSN, Yahoo, YouTube e, lógico, não podemos deixar de mencionar também, quem? O Facebook. Agora, quando as pessoas têm dúvidas sobre algo que querem fazer ou pesquisar, inclusive, aonde que eles buscam essas informações? Muitas das vezes as pessoas procuram o Google, não é verdade? Porém, o que muitas pessoas não sabem é que, em destaque nos sites, ou seja no Google, no Facebook, no Yahoo, sempre vai existir o quê? Os links patrocinados. E que custa, em média, R$ 1,29 o clique, que gera tão somente uma determinada visualização daquele link patrocinado, ok? Agora, destacamos ainda como uma outra gigante nesse mercado da web, não podemos deixar de citar quem? O Facebook, a qual no Brasil, vejam só, ultrapassou inclusive o Google em números de acesso. E isso é muito, muito interessante, essa informação. Sendo que o Brasil é o 2º país que mais acessa o Facebook, somente ficando atrás do próprio Estados Unidos. E a First Class, para que vocês tenham uma informação mais privilegiada sobre esse mercado que estaremos atuando, ela vem para inovar nos 4 maiores mercados da economia mundial, os quais destacamos, primeiramente, lógico, a internet, consequentemente a publicidade
E terceiro, o MMM, ou seja, o marketing multinível, que isso aí vamos falar um pouquinho mais adiante, e também tecnologia, ok? E como estamos inovando? Essa é a grande pergunta, não é verdade? Simplesmente integrando esses 4 mercados num único conceito. O conceito inovador da First Class é unir esses 4 mercados em uma só grande oportunidade de negócios, capaz de gerar liberdade financeira para milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Sendo que o primeiro produto que destacamos na First Class é um produto com tecnologia própria, produto este que nós denominamos como nosso principal portal de anúncios, chamado Like Me Now. No Like Me Now, gente, ele é um portal de anúncio, onde que o grande objetivo, o intuito do mesmo, é nós recomendarmos, publicarmos todos os comércios e as empresas a qual os anunciantes pagarão para anunciarmos os mesmos. Então, este é o conceito do Like Me Now. Na realidade, um resumo bem simples, é o nosso portal de publicidade, aonde que nós estaremos postando de forma diária, semanal e mensal todas as nossas publicidades de nossos parceiros. A segunda grande tecnologia é o quê? É o portal de troca. Na realidade, é um portal denominado Gigacâmbio, que através do Gigacâmbio você poderá comprar ou trocar produtos com até 50% de desconto. Como assim, Lucilo? Simples, porque ele é um portal de troca. Voltando um pouquinho a alguns anos atrás, eu acho que vocês lembram da época, muitas pessoas talvez estudaram a época do escambo, não é verdade? Ou seja, as pessoas faziam trocas de mercadorias, de produtos. O conceito do gigacâmbio é mais ou menos algo do gênero, parecido. Então, se você tiver, por exemplo, algum produto na sua casa, na sua empresa, que você queira desfazer, inclusive você vai poder estar anunciando através desse nosso portal do Gigacâmbio. Consequentemente, você vai poder multiplicar os seus ganhos com os nossos bônus que nós vamos oferecer também através do Gigacâmbio, e vocês vão entender no decorrer da nossa apresentação. Ok? E agora, o que eu quero apresentar para você é mais uma grande novidade que estaremos lançando, que é o portal do Face MMM, ou seja, o Facebook do marketing multinível, ok? Onde todos os profissionais do Brasil e do mundo estarão divulgando e promovendo a sua atividade, promovendo a sua prestação de serviço, promovendo a sua empresa, os seus produtos, a qual o mesmo representa, ok? É basicamente um sistema de Facebook que todos vocês conhecem, mas ele é um Facebook voltado para os profissionais do marketing multinível. Então isso aqui realmente é algo muito bacana, muito interessante, e vocês vão ouvir falar muito sobre o portal Face MMM. Agora tem um detalhe, os líderes da First Class, que estarão fazendo um trabalho sério, ético, legal e moral através dessa companhia, através dessa oportunidade, eles vão participar dos lucros do Face MMM. Essas pessoas poderão chegar a ganhar até 50% do lucro de toda a mídia publicitária que supostamente estará sendo feita através do Face MMM. Da mesma forma que as pessoas investem em links patrocinados no sistema, por exemplo, do Google, que eu falei para vocês, no próprio Facebook de forma tradicional, as pessoas gostam do business, vamos dizer assim. E a grande pergunta que muitas pessoas fazem é como que eu me torno um distribuidor? E eu queria deixar claro aqui para vocês, a partir desse momento, que a First Class, ela tem 3 portas de entrada. Essas 3 portas de entrada, na realidade, elas... Deixa eu só fechar a tela aqui, ok? Essas 3 portas de entrada, elas têm 3 denominações, 3 nomes, nomenclaturas, podemos dizer assim. A primeira delas chama-se Promoter, a segunda Manager e a terceira Executivo.
Existem 3 formas de você aderir ao conceito. Comprando tickets publicitários de um promoter, de um manager ou de um executivo. Se você optar por ser um promoter, você estará adquirindo 3 tickets publicitários ao valor de R$ 598 pelos 3. Estamos falando em R$ 199 e alguns centavos cada ticket, ok? Essa é a entrada de um promoter. O manager, diferente do promoter, não é 13, sim 15 tickets publicitários. Significa que ele estará fazendo um pagamento de R$ 2.990 para ser um manager. E para ser um executivo, ele estará comprando 30 tickets publicitários, a qual o valor que ele estará pagando é de R$ 5.980. Porém, tem um detalhe. Os nossos tickets publicitários, eles terão um preço sugerido pela própria First Class para a comercialização dos mesmos. E o valor sugerido é o valor de R$ 400 cada ticket publicitário. Isso significa que se você for um promoter, sobre 3 tickets publicitários que você pagou 598, a partir do momento que você coloca os mesmos no mercado, 3 vezes R$ 400 gerou uma receita para você de R$ 1.200. Significa que você já buscou o seu investimento de volta e já teve 100% de lucro. Simplesmente fantástico. E o exemplo segue para os demais. Um manager que investe em 15 tickets, faz um valor de pagamento de 2.990, a partir do momento que colocou os 15 tickets publicitários no mercado, gerou uma receita de R$ 6.000. E no mesmo conceito, na mesma filosofia do executivo, a diferença é que são 30 tickets publicitários, a qual ele fez um pagamento de R$ 5.980 e, consequentemente, irá gerar uma receita de R$ 12.000. Significa que ele buscou o valor de capital de investimento e também já teve 100% de retorno. Isso realmente é algo simplesmente extraordinário. Agora, o que eu estarei apresentando nessa próxima tela é a renda mensal que o promoter, o manager e o executivo estarão recebendo pela sua atividade. Qual seria a sua atividade, Lucilo? Anunciar, publicar os anúncios da First Class de forma diária, semanal e, consequentemente, mensal. Se você for um promoter, você vai ter o direito sobre o pagamento de R$ 598 fazendo as publicações de forma diária. As publicações, quero deixar claro aqui que um promoter, ele estará fazendo 6 anúncios diários, ok? 6 anúncios diários, durante 6 dias da semana, ok? Então, isso tem que ficar registrado. Consequentemente, ele, por esse trabalho que ele fez ao decorrer de 30 dias, ele estará ganhando um retorno de R$ 180. Agora, tem um detalhe muito curioso aqui. Os R$ 180 você pode solicitar em espécie, em dinheiro, porém, você tem o direito de trocar novamente por 3 tickets publicitários. E se você trocar novamente por 3 tickets publicitários, significa que esses 3 tickets, comercializando pelo valor dos R$ 400, novamente você poderá ter um retorno, ou seja, um lucro, novamente de R$ 1.200. Então, você tem essa opção, resgatar os 180 ou transformar em 3 tickets publicitários, comercializar os mesmos e botar mais R$ 1.200 no seu bolso. E o mesmo exemplo se refere para o manager. Só que a diferença do manager é que ele pagou R$ 2.990 e ele vai postar 15 anúncios de forma diária, ok? Sobre essa parte publicitária de anúncios, vocês fiquem tranquilos que os anúncios, tanto para um promoter, para o manager ou para o executivo, garanto a vocês que ele não vai demorar mais que 3 a 4 minutos de forma diária, porque nós vamos vir com tecnologia de ponta, coisa que você não vai perder muito tempo copiando, colando, voltando, anunciando, não. Você simplesmente vai selecionar os anúncios e com um único clique você disparou. Simples assim. Não vai levar mais que 3 minutos para você fazer. Você vai receber um retorno mensal de R$ 900, a qual segue a mesma filosofia do promoter. Você pode resgatar os R$ 900 em espécie ou trocar novamente por 15 tickets. E se você trocar por 15 tickets, a partir do momento que você colocou no mercado a R$ 400 cada um, 15 vezes 4, 6, não é verdade? Significa que você tem um retorno novamente de R$ 6.000, simplesmente extraordinário. E o executivo, o conceito é o mesmo. A diferença é que o executivo faz um pagamento de R$ 5.980,
pelas publicidades que ele estará fazendo de forma diária, ao longo de 30 dias ele terá um retorno de R$ 1.800, ok? Agora, esses R$ 1.800 ele pode solicitar o resgate, o saque, ou novamente trocar por 30 tickets publicitários. E colocando os 30 tickets publicitários a um valor sugerido pela companhia de R$ 400 cada um, novamente poderá ter um retorno de R$ 12.000. E isso simplesmente é fantástico. E nesse exato momento eu gostaria de falar para vocês que particularmente eu atuo nesse mercado chamado marketing multinível já há 15 anos. E pela primeira vez eu estou vendo uma companhia que, independente de você indicar ou não, de você ter sucesso no plano de carreira da companhia ou não, o seu retorno está garantido. Por quê? Tanto o valor de um promoter, R$ 180, R$ 900 no mês ou R$ 1.800 o executivo, isso lhe dá o direito através de um contrato, eu quero deixar registrado aqui, que é através de um contrato de 12 meses. Então, em 12 meses, você que pagou R$ 2.990 como manager, se você fizer 12 vezes o valor só de R$ 900, você já recuperou os 2.990 pelo menos 3 vezes mais e simplesmente é extraordinário. Aqui não tem perda, aqui só tem ganhos. Isso precisa ser mencionado nesse momento. Agora, a próxima tela que eu estarei anunciando para vocês é o bônus das vendas diretas. Como nós falamos, atuamos no mercado de marketing multinível. E você, hoje, distribuidor, que indicar um promoter, você pode receber R$ 60 de forma direta pela venda deste pacote de um promoter, vamos dizer assim. Porém, se você indica de forma direta um manager, você estará recebendo o valor de R$ 240. E se você indicar um executivo de forma direta, você estará recebendo R$ 355. Agora, vejam que detalhe curioso. Tanto o promoter, o manager e o executivo soma pontos. Que pontos, Lucilo? Esses pontos, precisa ficar gravado e registrado nesse momento, que esses pontos eles servem para o nosso plano de compensação chamado plano binário. Isso eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas você precisa saber quanto que vale um ponto quando você vende para um promoter, para um manager ou para um executivo. E quando eu falo você vende, não é somente você de forma direta, é de forma direta e indireta, ou seja, você e o seu time, ok? Então vamos deixar registrado a partir desse momento. Quando você ou alguém do seu time indica um promoter, isso vai gerar para você 210 pontos. Quando você ou alguém do seu time indicar um manager, vai gerar para você 1.050 pontos. E quando você trouxer de forma direta ou indireta, através do seu time, algum executivo, vai gerar a você o quê? 1.850 pontos. Ok? Agora, observe o seguinte, que mediante isso, a companhia, ela também separou para vocês, como plano de compensação, um bônus residual mensal sobre as mensalidades. Por que ganho mensal sobre mensalidades? Porque os ganhos de mensalidade, eles só valem, eu quero deixar registrado aqui, ele só vale para as pessoas que fizerem pelo menos uma venda. A partir do momento que um promoter, um manager, um executivo executar uma venda, aciona o dispositivo da companhia que esta pessoa, a partir desse momento, ele passa a pagar uma mensalidade de R$100, ok? Agora, se você não indicou ninguém, você não trouxe ninguém, você não estará pagando mensalidade alguma. Fique registrado isso com vocês, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, que você, independente de ser um promoter, um manager, um executivo, você fez uma indicação. Nesse exato momento, a companhia vai começar, como eu falei para vocês, reter de forma mensal o valor de R$100 da mensalidade. E por formar equipe, você vai receber 3% de residual sobre os R$100 até o 6º nível. Luciano, quanto que é 3% de R$100? Muito simples, R$3, não é verdade? Então essa conta é muito fácil de vocês fazerem. Agora, talvez a conta que você ainda não fez é a conta de chegar ao 6º nível. O que significa isso? Vejam essa tela, meramente uma simulação de ganho de mensalidade até o 6º nível. Vamos imaginar que exista você, e nesse exato momento, no dia de amanhã, você já convoque 5 dos seus melhores amigos para fazer parte de você da First Class. Eles assistem essa conferência e eles decidem fazer. Significa que no primeiro nível você tem 5 pessoas ligadas de forma direta. E esses 5, eles podem fazer a mesma coisa que você fez, ou seja, cada um convidar 5 novos.
5 vezes 5 seriam 25. 25 novos no segundo nível. E o exemplo prossegue. Se eu tenho 25, que cada um traz 5, são 125 no terceiro nível. 125 vezes 5 são 625 no quarto nível. 625 vezes 5, no quinto nível já teríamos 3.125 distribuidores. E não para por aí. Porque se esses 3.125, cada um deles trouxer 5 novos, nós teríamos no sexto nível um total de 15.625. Se somarmos os 6 níveis, nós chegaremos a um total de 19.530 distribuidores ativos. E cada um dos mesmos retendo a mensalidade de R$100, gerando R$100, isso ia gerar uma receita mensal para você, residual, no valor de R$58.590. E isso simplesmente é extraordinário. Um ganho residual mensal sobre as mensalidades do seu time. Agora observe o seguinte, bônus de grupo, prepare seus corações. Por formar equipe, você recebe 2% dos bônus sobre os ganhos fixos mensal de cada distribuidor que publica anúncios, diariamente até o sexto nível. Mas, Lucilo, como assim publica anúncios? Eu não falei para vocês que se você for um promoter, um manager, um executivo, você vai fazer as suas publicidades de forma diária. E se você for um promoter, gera R$180 mensais. Se você for um manager, 900 mensais. E se você for um executivo, 1.800 mensais. Mas o exemplo que nós pegamos para ilustrar é do quê? De um manager. Quem é o manager? Aquela pessoa que vai gerar R$900 de forma mensal. O que a companhia faz? Todo o seu time abaixo, ela vai reter 2%. Se é promoter, 2% do promoter. Se é manager, 2% do manager. Se é executivo, 2% do executivo. E o exemplo que eu vou ilustrar é de um manager. Então, observe aí que dos R$900 vezes 2%, nós teríamos uma receita de R$18 por cada membro do seu time. E agora vamos fazer a ilustração do exemplo anterior, até o quinto nível. Eu falei para vocês que amanhã convoque de forma urgente as 5 pessoas mais próximas a você assistir essa apresentação. Por quê? Porque se essas pessoas decidirem fazer um negócio, você já terá 5 diretos a você. E esses 5 fazendo o mesmo trabalho, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Até o sexto nível, 15.625. Se somarmos os 6 níveis, nós chegaremos ao número de 19.530 o quê? Distribuidores ativos. No exemplo que eu estou ilustrando de um manager, de R$900, 2%, R$18, preste atenção nesse valor que está na tela. Isso vai gerar um ganho de grupo mensal, ou seja, dentro daquele mês, e isso pode ser de forma mensal todos os meses, o valor de R$351.540. Gente, simplesmente extraordinário. Porém, esse bônus, nós temos um limitador do mesmo, que vocês estão vendo ali embaixo, que é de 361 mil reais, mas eu creio que nenhum de vocês ficará triste por isso, porque nós estamos falando de um bônus mensal, isso aqui não é por ano. E se você receber só bônus de grupo, R$351.540 por mês, gente, cá entre nós, isso muda a vida, sabe de quem? Só de todo mundo. Por isso que você está sendo convidado para estar aqui nessa apresentação. Agora preste atenção, porque eu vou falar do bônus mais forte da nossa companhia. Se você já gostou até então, prepare a partir de agora. Inclusive eu vou abrir o chat, só para ver se vocês estão conseguindo ouvir bem, se as informações estão chegando legal para vocês. Só digite o número 10 para quem gostou até agora, ok? Para nós darmos continuidade. Se vocês gostaram, se entenderam, tá legal, tá bacana, show de bola. Porque prepare os seus corações. Eu não sei se tem alguém que tem problema cardíaco. Se tem problema cardíaco, eu digo para que você nem assista a partir desse momento, porque é algo muito forte e realmente muito impactante. Eu já vi que todo mundo já deu ok, todo mundo está ouvindo alto e claro. Prepare seus corações. Bônus do plano binário, gente. Presta atenção. O nosso sistema de marketing multinível, ele é um sistema chamado binário. O nome binário já diz bi. Bi diz o quê? 2. Significa que existe só 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo. A exemplo que está sendo ilustrado na tela no lado esquerdo de vocês. Vocês podem ver que existe um bonequinho escrito você, existe uma pessoa no lado direito e uma pessoa no lado esquerdo.
significa que só tem duas linhas de patrocínio, esquerda ou direita, ok? Isso chama-se bônus binário. Sempre existe um lado que é denominado lado de derramamento e sempre tem o outro lado que nós denominamos o lado da construção. É assim que funciona o sistema binário. Mas para você que está aqui, de repente, pela primeira vez, que ainda não tem conhecimento do binário, eu digo para você, fique tranquilo, não se preocupe com isso, porque isso é muito simples de você entender o funcionamento. Para isso, você vai participar dos nossos treinamentos que estaremos ministrando agora nos próximos dias, ok? Fique tranquilo com isso. O que você só precisa saber, o que esse bônus binário ele paga? Preste atenção. Você pode ganhar até 30% do volume de pontos gerado em sua equipe menor. Como assim, Lucilo? Preste atenção. Vejam na tela do lado esquerdo de vocês, ilustrado com o fundo azul, existe a equipe da esquerda, meramente isso aqui é uma ilustração, que o seu time, neste dia, gerou 30 managers. 30 managers, eu não sei se vocês lembram ou não, mas a pontuação de um manager é 1.050 pontos. Se você pegar 1.050 vezes 30, você vai ver que você chega nesse número de 31.500. Porém, no lado direito, é meramente uma ilustração, naquele dia, ao invés de 30, o seu time produziu 50 novos distribuidores managers. E cada um deles somando 1.050 pontos, significa que 1.050 vezes 50, teríamos uma soma total de 52.500 pontos. O que a companhia faz? Ela pega a perna inferior, ou seja, a perna menor, no caso, nesse exemplo, a perna esquerda, equipara com a perna direita, ou seja, 31.500 pontos da perna esquerda, junta com os 31.500 pontos da perna direita. Se você pegar 31.500 vezes 30%, nós temos o valor aí na tela, R$ 9.450. Isso é um exemplo, gente, de tão somente 30 managers. Mas eu falo para vocês, tem pessoas presentes nessa sala que eles não estão produzindo 30 managers ou 50 managers por dia. Eles estão produzindo, sabe o quê? 30, 40, 50 managers, sabe o quê? A cada 4, 5, 6 horas. Tem outros líderes que estão produzindo isso em 3, 4 horas. E com certeza tem líderes aqui dentro já presentes que estão produzindo isso por hora. Não é por dia, não é por semana. Esse negócio, gente, é um negócio muito forte, é um negócio realmente impactante. Porém, esse bônus, ele também existe um limitador do mesmo. Só que o limite do mesmo é de R$ 31.600 dia. Preste atenção. R$ 31.600 dia. Se você pegar R$ 31.600 por dia, fazer vezes 30, estamos algo muito próximo de R$ 1 milhão. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem ter noção disso? Estamos falando de só desse bônus, a probabilidade, a possibilidade, muitos de vocês vão conseguir isso, fazer R$ 1 milhão praticamente de reais todos os meses somente do plano binário. Fora o bônus que eu já falei de forma anterior para vocês, das mensalidades e do residual mensal dos 2%, que eu falei para vocês também, que é 350, 360 mil reais que pode gerar daquele bônus. Isso é simplesmente o quê? Extraordinário. Agora preste atenção na próxima bonificação que eu estarei apresentando para vocês. O que eu estou apresentando para vocês agora, na realidade, o que é? É o bônus Fast Cash. Então, eu só gostaria de saber se já apareceu ali para vocês a tela do bônus Fast Cash, porque para mim aqui ela acabou não aparecendo. Eu não sei se está aparecendo para vocês, mas tudo bem. Eu já tive o ok aqui do presidente Enio que está aparecendo, Enio. Não tem problema. O bônus Fast Cash, gente, rendimento. Esse bônus ele foi desenvolvido para managers e executivos. Nesse caso, ele não está valendo para a pessoa que é um promoter. É só manager ou executivo. Mas esse que eu vou falar agora é para um manager. Vamos imaginar o seguinte, que se você está aqui hoje e você adere esse plano de forma direta como um manager, e dentro de um prazo de 70 dias, a partir do momento da sua ativação, você trouxer 10 managers direto a você, e cada um desses 10 managers direto a você estiverem ativos no binário, o Silvio quer estar ativo no binário, simples, eles precisam patrocinar um na direita e um na esquerda. Precisa ser manager? Não. Precisa ser executivos? Também não, não importa. Eles só precisam estar ativos.
Pode ser 2 promoters, inclusive, mas pode ser um manager, um executivo, um promotor, um manager, não importa. O importante é que fique registrado. Você precisa aderir como manager de forma direta, trazer 10 managers de forma direta dentro de um prazo de 70 dias e cada um desses 10 estarem ativos no binário, trazendo um na direita e um na esquerda. Ok. Feito isso, você está concorrendo ao bônus Fast Cash. Por quê? Porque a partir desse momento, 2% de todo o faturamento da companhia, ela guarda, vamos imaginar como se fosse um fundo, ela guarda esse valor, ela reserva esse valor para você, até que você tenha um valor acumulado de 100 mil reais. Quando você tiver o valor acumulado de 100 mil reais, você vai solicitar o resgate, que na realidade não é em dinheiro, você vai solicitar esta bela máquina, esse belo carro que está sendo ilustrado para vocês, que é uma BMW 116i, um carro simplesmente extraordinário. Agora, se você for um executivo Silver, a regra é exatamente a mesma. A diferença é que ao invés de trazer 10 membros, você precisa trazer 10 executivos. E também, para participar desse, você não pode entrar como manager, você precisaria já entrar de forma direta como executivo. Entrando de forma direta executivo, trazendo os 10 executivos diretos, e cada um deles ativados o binário esquerda e direita, o que vai acontecer? A partir desse momento, a companhia começa a guardar 2% também para todos os executivos qualificados, até ter um valor montante que soma-se 135 mil reais, e você, quando tiver esse valor montante, você solicitará o seu resgate. Na realidade, você vai solicitar o seu presente. Por quê? Porque você não vai receber em espécie. Você não vai receber em dinheiro. Você vai receber o quê? Nesse belo carro que está sendo ilustrado para vocês, nesse exemplo, uma BMW 320i. Mas você pode dizer assim, Lucilo, mas eu não curto muito BMW. Falar bem a verdade, não é muito a minha praia. Eu gosto mais de Audi, eu gosto mais talvez de um Volvo, muitos de vocês talvez gostem de uma Mercedes-Benz, não importa. Nós, nesse caso, somos flexíveis. Você poderá ter o direito de escolha, lógico que limitado no valor de 135 mil reais. E o mesmo exemplo do Silver se refere para a BMW 116i. Se você não quer uma BMW e queira pegar um outro carro, não tem problema algum, desde que você esteja ciente que o valor fica limitado no valor de 100 mil no manager e no executivo, no caso, 135 mil. Ok? Vamos adiante para passar agora o nosso plano de carreira. Quando você se tornar um milionário, você vai estar recebendo da companhia um PIN de ouro 18 quilates. Esse PIN, na realidade, para você ter o direito do mesmo, você precisa fazer o quê? Ter a somatória de 50 mil pontos na sua equipe menor. Quando você tiver 50 mil pontos na sua equipe menor, esse PIN já vai ser confeccionado diretamente, exclusivo para você, a qual será entregue aonde? Nas convenções. Inclusive, a BMW 116i do manager, no caso, e também do executivo, também somente são entregues nas convenções, ok? E os pins aqui da mesma forma. Agora, olha só, além de um milionário, você também pode subir um nível a mais. Você pode chegar ao time dos Presidente Esmeralda. E para chegar ao time de Presidente Esmeralda, você precisa ter a somatória de quanto? De 100 mil pontos na sua perna menor. Isso significa que quando você atingir isso, você vai estar recebendo o seu PIN de Presidente Esmeralda, a qual esse PIN ele vai vir cravado com uma pedra de diamante e também estará recebendo uma caneta Montblanc. Simplesmente extraordinário. E isso, com certeza, já tem, inclusive, pessoas presentes aqui nesse momento que já atingiram essa graduação. Agora, acima disso tudo, você também poderá se tornar o quê? Um presidente diamante, ok? E se você se tornar um presidente diamante, deixa eu voltar aqui uma tela, por gentileza, que para mim ela não passou. Se você tornar-se um presidente diamante, o que vai acontecer com cada um de vocês? Nesse exemplo, um presidente diamante, quando você atingir esse volume de pontos que está sendo ilustrado na tela para vocês, você vai receber um PIN de diamante, um PIN de ouro, cravado com 2 pedras de diamante, ok? Agora, em contrapartida, você vai ganhar uma joia simplesmente extraordinária. Que joia é essa, ele? Que joia é essa? Um relógio Rolex. Mas,
Mas, preste atenção, Rolex seria para... Então, tem muitas presidentes diamante que serão mulheres. Mas também tem muitos presidentes que talvez já tenham um bom relógio, como exemplo, e talvez ele queira presentear a sua esposa, noiva, namorada, não tem problema nenhum. Sabe o que ele poderá fazer? Ele poderá escolher, sabe o quê? Ele vai poder escolher um relógio da marca Cartier. Muito bacana, muito legal também, ou se a preferência dele for por um Rolex feminino, também sem problema algum, ok? Agora vejam só, acima de tudo, você pode se tornar o quê? Um presidente duplo diamante. E você, para se tornar um presidente duplo diamante, você precisa ter a somatória de 2.500.000 pontos na sua equipe menor. E o que você irá ganhar? Ora, você irá ganhar o seu PIN de um presidente duplo diamante, PIN de ouro esse, também com diamantes. Agora, o que é o mais legal? Você vai poder escolher 2 viagens. Na realidade, uma das 2. Uma delas para um destino chamado Las Vegas, certo? Ou para Orlando. Por que não, talvez, conhecer a Disney, né? Que é sonho de consumo de muitas pessoas. E detalhe, isso tudo com direito a acompanhante. E isso é muito bacana, muito legal, porque além de ter direito a acompanhante, você também terá direito a translados, você também terá direito a hospedagem, enfim, com tudo incluso, isso é muito bacana, muito legal. E agora, e o presidente triplo diamante? O presidente triplo diamante é porque ele atingiu 7.500.000 pontos no time menor, vai ganhar um PIN de ouro com 3 pedras de diamante e também vai ser premiado com essa bela máquina, no caso, uma BMW 320i, ou, como eu falei de forma anterior, se o seu gosto for por uma Mercedes, não tem problema nenhum. Se de repente você prefere a marca, de repente, a marca Volvo, não tem problema nenhum. Nós estaremos em pontos que está sendo ilustrado na tela para vocês aí na equipe menor. Você poderá escolher esta bela máquina. E que máquina, hein, gente? Cá entre nós, Enio, pensa você passeando na sua cidade, com a sua família, todos os grandes líderes presentes aqui nesse momento. Presidente Sérgio, Jorge do Rio de Janeiro, Milton Júnior, né, Milton Júnior? José Paulo Leão, pensa você, Leão, na bela cidade de João Pessoa, passeando com uma Brasil e no mundo inteiro, não é verdade? Agora é o seguinte, o Embaixador Clube, você pode optar por uma Ferrari ou, se for do seu gosto, do seu interesse, por uma McLaren. E cá entre nós, uma McLaren também é um belíssimo carro. Então eu não sei qual dos dois que vai ser a sua preferência, mas esse é os presentes que você estará recebendo. Lógico que além do embaixador vai receber um PIN de ouro, e esse PIN não é com 1 ou 2 ou 3 pedras de diamante. Pelo contrário, ele vai ter toda a circunferência do mesmo cravados de pedras de diamante. Realmente é uma joia valiosíssima, ok? Agora um pouquinho mais adiante, para finalizar eu quero falar de divisão de lucros. É aquela história, né? Sempre o melhor fica para o final. E a divisão de lucro, gente, dessa companhia é simplesmente extraordinária. Por quê? Porque a partir do momento que você fizer 3 linhas de presidentes, 3 linhas diretas a você, ligadas diretamente a você, presidente, você vai receber 1% de todo o faturamento da companhia a nível nacional e inclusive a nível mundial. Porque nós também estaremos expandindo a nível mundial. Gente, 1% de todo o faturamento dessa companhia, com certeza é algo simplesmente extraordinário. E somente esse 1% muda a vida só de todos vocês que estão presentes nesse momento. Agora, pode ser muito melhor. Sabe por quê? Porque você pode ser um presidente duplo diamante nesse caso aqui. Por quê? Porque você fez 6 linhas de presidentes diamantes. Então, se você fizer 6 diretos seus, todos eles tornar-se diamantes, em vez de você receber 1%, você estará recebendo 2%. 2% de todo o faturamento. Lógico, dividido entre outros presidentes que também estarão atingindo esse nível. Mas a empresa ela reserva 2% e distribui com esses presidentes qualificados, seja um presidente
que tenha 1% dos três diretos que ele fez, ou você que é um presidente que fez os 6 diretos, que aí o seu direito é de 2%, e realmente esse bônus é muito forte, esse bônus é impactante, gente. Eu conheço empresas que pagam bem, confesso a vocês, inclusive nos últimos meses tem surgido várias empresas no Brasil, e todas elas, sem exceção, empresas extraordinárias, empresas fantásticas, empresas que estão mudando a vida de milhares de pessoas no nosso país e no Brasil. Pessoas que estão ficando multimilionárias com este tipo de conceito, com esse tipo de trabalho. Então, o que eu quero falar para vocês, gente, para finalizar, que foi dada a largada. Qual é a largada? Você está num momento especial desse negócio. Nós estamos em fase de pré-cadastro, gente. O que é pré-cadastro? Eu falei para vocês. O start nem foi dado dessa companhia. Exato momento, e eu gostaria de convocar só todos vocês amanhã, novamente às 21 horas, horário de Brasília. Convide todo mundo, use todos os meios de comunicação, seja Facebook, seja MSN, seja e-mail, eu não sei quais são as redes sociais que vocês usam, por telefone, enfim, vá na casa dos seus amigos, reúna essas pessoas e convide todo mundo para assistir essa apresentação. Amanhã, 21 horas, mas eu quero deixar aqui registrado, não para os convidados, e sim para as pessoas, para os nossos distribuidores que já estão na companhia. Muitos de vocês estão ansiosos, muitos de vocês estão perguntando, muitos de vocês nos ligam, nos mandam e-mail. Lucilo, quando vai ser dado o start? Lucilo, quando que poderemos pagar? Outros dizem assim, Lucilo, tem como segurar o pagamento até o dia 5, dia 6 do mês útil? O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Fique registrado. Hoje nós recebemos um comunicado da nossa assessoria jurídica, juntamente da parte contábil, ok? Tudo indica que, no máximo, durante a semana que vem, entre quarta-feira até quinta, sexta-feira, vai ser liberado os pagamentos. O que eu quero falar com isso? Que nesse exato momento, gente, é o momento de vocês fazerem o quê? Para quem talvez ainda não tenha o valor do seu desejo de adesão do plano, então você vai ter uns dias a mais para buscar esse valor, mas para quem está aqui pela primeira vez, você vai ter alguns dias a mais, inclusive, para convidar os seus amigos. Por quê? Porque o start ainda não foi dado. O start vai ser dado desse negócio a partir da semana que vem. E muitos perguntam, mas Lucilo, por que só semana que vem? Simples, porque nós temos que respeitar as leis brasileiras. First Class é uma empresa que vai surgir 100% legalizada. Uma empresa com CNPJ constituído, uma empresa com os donos fazendo parte do próprio contrato social desta companhia, com capital social, inclusive, certo? Então, nós estamos fazendo as coisas tudo de forma muito ética, muito legal, muito moral. Isso vai trazer credibilidade a vocês, isso vai trazer segurança a todos vocês, porque isso é muito importante. Acima de tudo, as nossas contas bancárias, enfim, existe toda uma parte legal, a parte tributária, e nós não vamos dar início, nós não daremos start sem que isso esteja 100% regularizado, ok? Então, prepare-se, como eu estou falando para vocês, já estamos antecipando, a data já está pré-definida, vai ser entre quarta a sexta-feira da próxima semana. Significa que temos uma semana ainda de pré-cadastro, trabalhem forte, e eu digo para vocês, a hora que liberar os cadastros, tem pessoas que já vão, de cara, se tornar diamantes dentro desse negócio, somente pelo volume de pontuação que ele já tem, que a gente já tem analisado e visto.
Eu desejo a vocês o meu muito boa noite, fiquem com Deus e até amanhã às 21 horas, horário de Brasília. Bye, bye!